Nessa atividade com música, nós vamos analisar Shallow, que é uma música que foi feita para o filme Nasce uma Estrela, ou A Star is Born, do diretor Bradley Cooper, que também atua como personagem principal, que é o Jackson Maine, e contracena com Lady Gaga, que faz a outra personagem principal, Ellie, ok? Como é uma música que é de um filme, que fala sobre um filme, cuidado com os spoilers. Vou tentar não dar spoiler, mas um ou outro pode acontecer. E essa análise da música, ela é na verdade um apanhadão que eu fiz de várias outras análises, de outros professores de inglês, coisas que eu fui buscando na internet, com pessoas que analisam e que trabalham com esse tipo de questão. E aí chegamos a essa conclusão. Então, essa conclusão, ela vai focar no simple, essa análise, no caso, vai focar no simple present, que, como vocês já sabem, fala sobre o momento atual, sobre a atualidade, o momento presente, né? E eu escolhi justamente porque hoje em dia a humanidade toda compreende, né? Existem várias teorias, vários estudos de psicólogos, psiquiatras, filósofos e pessoas de diversas áreas de conhecimento que falam sobre a questão da humanidade estar tendo dificuldade de viver no momento presente, de viver no presente, né? Estar presente no presente. Então a gente vai fazer essa análise com foco na importância de estar no presente. E aí, para isso, a gente vai utilizar o relacionamento do casal principal do filme, né? Que é a Ellie e o Jackson Maine. Então, o que o relacionamento deles tem a ver com Simple Present, tem a ver com o momento presente? É a importância que existe de estar no momento presente. E aí, de que maneira isso acontece? Né? E agora pode começar os spoilers, talvez, né? Eu fiz, inclusive, um gráfico com as 3 expressões, né? No caso, assim, as 3 palavras que mais demonstram essa questão. E depois a gente vai estruturando na música, né? Que é o deep e o ground, né? Que é o profundo lá, o chão, tá lá no fundo. Que tem e o off the deep end, né? Você estar fora, estar fora do fundo. Você não está lá no fundo, no ground. E o shallow, que é o raso, que é o superficial. Então, esses 3 aspectos estruturam essa questão do relacionamento deles nessa perspectiva de análise, né? Então, como assim? Você vê logo no início da música, eles começam com direct questions, com perguntas diretas no presente, no present simple, falando sobre, um perguntando sobre o outro. E aí isso retrata bastante do filme, né? Porque eles já começam a música se conhecendo. E aí como é que eles se conhecem? Falando sobre essa questão. Seu presente momento está legal? Você está feliz no seu presente? Você está conseguindo vivenciar satisfeito? E ambos os personagens não estão vivenciando o presente momento da vida plenos, felizes, né? Algum problema tem com cada um deles dois. Ela não está satisfeita totalmente com a carreira, ela não está conseguindo evoluir e não se sente satisfeita com a vida no momento. E ele tem problemas com entorpecentes, no caso, com abuso de drogas e álcool. Então, ambos começam a se conhecer através, na música, dessas perguntas, quando eles ficam sabendo o problema de cada um. E eles começam a discutir dentro da música, falando das respostas, eles começam a perceber como um pode ser a solução para essa tristeza do outro, como um pode ser o ponto de equilíbrio e de trazer para o presente o outro. Então, isso é muito bonito na música, e aí você vai vendo logo na primeira estrofe, ele já começa a fazer a pergunta para ela, né? Tell me something, girl. Me diz uma coisa, garota. Are you happy in this moment, in this modern world? Né? Você tá feliz nesse mundo moderno? Or do you need more? Ou você precisa de mais? Is there something else you are searching for?
há alguma coisa que você está procurando, está buscando, esse searching for, buscando, né? E é present continuous, mas é isso aí, outro assunto. Então, ele já começa a perguntar pra ela, e aí, você tá bem nesse mundo moderno? Tá feliz, tá satisfeita? Ou tem algo a mais que você quer? Então, é muito interessante que ele continua a música falando sobre a perspectiva, então, dele, a experiência dele na vida, que aí, no caso, é I'm falling. Então, esse falling, estou caindo, mas aí tô caindo no sentido de eu tô indo pra baixo, né? No sentido figurativo da coisa, né? In all the good times I find myself longing for change. Então, em todos os bons momentos, eu me pego buscando mudança. Então, se são bons momentos e ele tá buscando mudança, quer dizer que não tá tão bom assim. Até porque ele já começou a estrofe com I'm falling, estou caindo, né? Então, aí vai lá. Ele diz, and in the bad times I fear myself. E nos momentos ruins, eu temo a mim mesmo. Então ele já diz pra ela aí que ele tá no momento sombrio da vida dele, né? Bem dark, tá caindo. Nos momentos bons ele busca mudança, então tá tudo bem complicado pra ele. E aí ela vai e começa também usando uma direct question no simple present, falando com ele sobre, perguntando pra ele, então, tell me something, boy, né? A mesma pergunta que ele começa fazendo pra ela, ela faz pra ele. Are you tired trying to fill that void? Você não tá cansado de tentar suprir essa falta, de tentar tapar esse buraco, né? Uma questão assim, né? Fill that void, esse espaço, esse gap aí da sua vida. Or do you need more? Ou você precisa de algo a mais, né? I'm hard keeping it so hardcore. Não é tão difícil você ficar mantendo as coisas assim tão pesadonas, né? Esse hardcore tão, né, pesadas, porque ele já falou isso pra ela, né? Não tá difícil não. E aí vocês, quem for ver o filme vai perceber que, né, também tem a ver com a vida que ele leva e tal. Ele é cantor e faz shows e bebe e aquela coisa toda. Então, esse hardcore aí, isso não é tão difícil? Ela pergunta isso pra ele, né? E aí ela também revela pra ele, I'm falling. Eu também tô caindo. Mas aí cada um tá caindo da sua maneira, né? Ela diz, in all the good times I find myself looking for change and in the bad times I fear myself. Ela fala a mesma coisa, né? Tô buscando mudança nos bons momentos e nos maus momentos eu sinto medo de mim mesma. Então, eles percebem que os dois estão realmente precisando de um ponto de equilíbrio e que não estão vivendo ou estão fugindo do momento presente, porque o momento presente, de alguma forma, não está tão feliz, tão bom para eles, né? E aí é que a gente começa a perceber a coisa mais interessante da música para mim, na minha opinião, né? Que é o ponto de equilíbrio que os dois encontram um no outro. E isso, quem for assistir o filme também vai perceber naquele momento, nesse momento presente. Aí você começa a perceber a importância do momento presente nessa vida dos dois, deles estarem vivendo aquilo ali. Então vamos pegar esse momento que a gente está, ambos entenderam que temos problemas e que nós podemos ajudar o outro. E aí esse momento presente é muito importante porque ele cria uma base de equilíbrio para os dois, né? E aí você tem lá, aí a gente vai começar a trabalhar com essas frases que mostram pra gente o momento presente sendo aí importante pros dois, né? Primeiro a gente já começa com as perguntas diretas, né? As direct questions, que mostram que eles estão o quê? Se descobrindo como sendo um possível ponto de equilíbrio para o outro, né? Um pode trazer o outro aí pro momento presente, né? Então aí você vê lá esse Are you happy in this modern world? Are you happy? Simple present, né? Você tá feliz? Então já começa se interessando por saber aí do outro. Então aí você tem a segunda, aí ele começa as confissões, né? Você tem os direct questions no simple present, mostrando como o momento presente tá ali importante. Eles querem saber se nesse momento, o que você tá passando nesse momento? Você tá feliz? Are you happy?
Ou você tá precisando de alguma coisa a mais? Ou is there something else you're searching for? Tem alguma coisa além disso que você gostaria de ter, né? Então já começa aí. E depois vem as confissões, que são as respostas, né? Também estão no Simple Present, mostrando o quanto aquele momento importa. O quanto é tudo sobre aquele momento. Vamos viver então isso aqui? Então será que tá ruim pra você? Um pode ser o ponto de segurança pro outro viver um pouco melhor, né? Aí começa e você vê lá. Você vê que I'm falling, que é assim, present continuous, mas a gente não vai trabalhar sobre isso, mas ele também está sendo usado aí num sentido de coisas que se repetem e coisas que estão acontecendo no momento presente, né? Mais repetitivas. Então é um uso do present continuous que traz um aspecto de simple present, ok? Então você tem lá também I find myself, eu me encontro, né? Longing for change, aí tá usando os dois tempos verbais, mas find myself, eu me encontro nesse momento. Então, simple present também, né? Aí quando ele diz in the bad time, I fear myself, eu temo a mim mesmo, ó, simple present aí também. E são o quê? Confissões, um confessando pro outro o que eles estão passando no present moment, né? Então você tem lá. Aí depois, eles se conhecem e começam a perceber que um pode ajudar o outro, equilibrando e trazendo o outro pro presente. Vou te dar um prazer, um sentimento melhor estando comigo, e você me dá um sentimento melhor estando contigo, e nós vamos conseguir se manter ali, que eu já vou mostrar aquela estrutura que eu falei pra vocês no início, que tem numa estrofe. Tá bom. Então eles encontram nessa questão de se equilibrar, de ajudar um ou outro a se equilibrar, né? O que acontece? Como eu falei no início, ele sofre dessa doença do abuso de álcool e drogas. Então, o que acontece com ele? Ele vai muito pro deep, né? Então, nessa questão de ir para o deep, né, de bater no ground, no solo, é aquela questão do fundo do poço, né? Tem aquela expressão. E ele se encontra nesse momento, assim, indo sempre pro fundo do poço. E ela, por outro lado, se sente no shallow, se sente ali no superficial, né? No raso da coisa, né? No raso do sentido você pode analisar. Então, essa perspectiva que a gente tá usando, né, gente? Pra falar do quê? Você vê a sociedade rasa. A personagem, inclusive, tem problema com a aparência física, e ela logo conta pra ele, quando eles se conhecem, né, de que ela perdeu muitos trabalhos, porque ela canta, mas as pessoas não gostam da aparência física dela, né? Então a voz dela as pessoas gostam, mas querem que ela esconda a aparência física. Então isso é uma coisa que a gente considera rasa, que a gente considera superficial, né? Então ela se encontra no raso, ele se encontra indo para o ground. Isso não é equilibrado, né? Nenhum nem outro. Então, quando tem essa estrofe que a gente vai analisar agora, eles mostram o quanto que eles se encontraram e se olharam e viram assim. Essa é a possibilidade de você me trazer mais, me tirar do shallow, me tirar do raso, e eu te tirar do deep, do ground, lá do fundo. E a gente ficar aonde? Off the deep, né? Então, quando você tá ali, quando você consegue ficar off the deep end, né? Off the deep end, você não tá nem no fundo, né? No deep end, no fundo da piscina ali, também não tá no raso, no shallow. Então, eles se equilibram porque eles conseguem ficar num lugar entre o shallow e o deep end, né? Então essa é a questão. Na estrofe que eles falam sobre isso, é a estrofe que eles falam assim: I'm off the deep end, watch as I dive in. Olha como eu mergulho, né? Aí ela diz: I'll never meet the ground. Ela e ele, né? Eu nunca vou encontrar o chão, nunca vou bater no chão, né? Crash through the surface. Eu vou romper a superfície. E aí a gente pode usar a analogia, uma das analogias que eu pesquisei na internet, que é a da piscina, né? Você, quando mergulha,
Você sai daquele rasinho, da parte mais rasa da piscina, você mergulha, você crash into the surface. Você rompe aquela superfície da água, né? Mas você não touch the deep end. Você não touch the ground. Você não vai lá e bate no chão. Você se mantém off the deep end, né? Ali no meio. E aí ela termina essa estrofe falando: where they can't hurt us. Esse lugar é onde eles não podem nos machucar, né? Então, porque é um lugar, se você for para esse meio da piscina, assim, nem tá lá no fundão e nem ficar na superfície onde tá cheio de gente e tal, você vai ver que tem um silêncio, que tem uma paz. É onde eles se sentem quando estão juntos, né? We are far from the shallow now. Nós estamos distantes do superficial, do shallow, do raso. Mas também não estamos lá no deep end, lá no final, no ground. Então, essa é a análise. Tudo isso tem a ver o quê? Com simple present. E por que isso tem a ver com simple present? Porque um traz o outro para o momento presente, se sentindo melhor no momento presente, vivenciando o que está sendo vivenciado no momento presente. Então, simple present, olha que profundo, é uma coisa que a humanidade hoje precisa viver, né? Está em busca de, que é a gente tentar se manter o máximo no present moment e vivenciar com mais felicidade, com mais leveza. Então essa foi a análise, e aí vocês agora façam um joguinho da música.